Salve, Manaus, salve Amazônia, salve Brasil. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Estamos vivendo a emoção de troca de ano, né? O que é trocar de ano, na verdade? O que é passar de um ano para outro? Rabino, me explica isso. Dentro de um ponto de vista pessoal, o que é mudar de ano? Muda alguma coisa na prática? Dudu, Shalom, Boker Tov, bom dia a todos. Na verdade, o tempo para nós, de acordo com a Torá, com os princípios divinos, eles acessam as diferentes etapas da vida. Então, obviamente, quando você muda o calendário, você está mudando, admita ou não, para uma outra etapa da sua existência. Na tradição judaica, nós observamos muito isso no curso da vida. Por exemplo, aos 12 anos, a menina faz o Bat Mitzvah, ela se torna filha do mandamento. O menino, aos 13 anos, o Bar Mitzvah. E aí, aos 20 anos, casar, ter uma profissão, aos 30, vigor físico, aos 40, o entendimento, e 50, o conselho. E dentro da filosofia de vida judaica, o envelhecimento só começa a partir dos 60 anos. Então, toda essa etapa de tempo, ela representa para nós exatamente isso, um acesso a esses degraus da vida, que é muito mais do que mudar a folhinha do nosso calendário, independente do calendário judaico. Rabino, é compreensível para a nossa cabeça tantos anos de vida, muito mais antigo, tão antigo quanto a história da humanidade? Essa nossa historicidade, tudo começou lá no princípio da criação, né? A palavra Ion, quando o Eterno, o Criador, lá no livro de Gênesis Bereshit, ele estabelece o tempo. E por que essa determinação divina? Porque o tempo, ele é o grande instrumento divino para a nossa alma, para traduzir a nossa peregrinação, como chamam alguns, a nossa história de vida, como eu falei, os degraus que vamos acessar. Então, quis o Eterno que essa nossa relação ela fosse moldada pelo aspecto do tempo. E é por isso que eu digo que a Torá, os escritos sagrados, Dudu, eles consideram tempos comuns, mas tempos sagrados. Por exemplo, no calendário judaico, a mudança de um ano para o outro significa exatamente não só uma mudança formal dos dias, mas significa uma conexão com o sagrado. Por isso que ela se reveste de tantas tradições na fé judaica. Eu vou te fazer uma pergunta voltando no túnel do tempo. Vamos lá. Parece, na minha opinião pessoal, que o povo continua atravessando o deserto para poder chegar na paz. Eu tenho dito uma coisa muito interessante numa palestra que a gente deu recentemente na OAB, falando sobre os diversos aspectos da Torá na Comissão Eclesiástica. E não existe uma Torá, uma instrução divina, sem desertos. E não existe um evangelho sem cruz. Isso vale para o judeu e isso vale para o cristão. Então não tem como você administrar esse tempo sem os desertos. Inclusive a Torá lista que Israel, nesses 40 anos que passou no deserto, foram 42 desertos. E muitos sábios e místicos até da Torá, ele diz que essa experiência ela foi extremamente necessária para que o povo de Israel adquirisse uma identidade permanente e eterna.
Então, o deserto, ele seria exatamente o pequeno martelo, o instrumento aquele que vai esculpir na nossa personalidade os traços daquilo que é a imagem e semelhança do Criador. Então, sem o tempo, nós não poderíamos fazer isso. E nós precisamos de tempo, nós precisamos dos desertos e também nós precisamos entender que o próprio sacrifício do Messias na cruz, ele também seguiu uma série de etapas que não são apenas relacionadas à história humana, mas também tem um aspecto divino eterno. A pergunta vem para cá. Como que você tem que divulgar a ancestralidade combatendo com a modernidade? Porque a história hoje é contada de forma diferente. Eu acho que a ancestralidade ela é um aspecto determinante para a nossa alma coletiva. Eu acredito que todos nós, a partir da criação, nós somos criacionistas, cremos em Adão, o primeiro filho de Elohim, o primeiro filho de Deus. Eu acredito que ele representava essa grande alma coletiva de todas as gerações. Então, eu acho que a ancestralidade é essa grande conexão. Mas você pergunta, e essa modernidade? A grande preocupação hoje em relação à modernidade é o que a gente tem dito, que o progresso humano não pode substituir o aspecto da alma, por melhor que ele seja. Pelos maiores benefícios que ele possa trazer. Nós não podemos anular a alma humana. Por quê? Porque nós somos parte de uma alma maior, da nossa grande ancestralidade, como você falou. E se nós anularmos esse aspecto da existência, simplesmente nós estamos mandando um recado para o céu. Nós estamos querendo criar alguma outra coisa ou estabelecer alguma outra coisa no nosso planeta que não é mais viver a nossa humanidade. Meu amigo Rabino Ícaro, quando a gente vai ficando velho, a gente vai se aproximando de alguma coisa que a gente não entende, né? A gente começa a compreender melhor a religião que você abraça. Mas como você é o mais novo, é um pouco mais complicado, né? E é essa interferência que eu digo. O robô, a tecnologia, faz as pessoas se afastarem da alma. A gente só se aproxima da voz divina quando dói. Quando a gente sente que tudo aquilo que nos cerca não resolve. Nós precisamos de alguma coisa mais do que isso. Como que o Rabino consegue contornar esse amigo e às vezes inimigo das informações que chegam pela metade e a pessoa não compreende? Como dizer que amanhã eu vou ter a dor e que eu preciso de uma luz melhor para viver? Acho que o grande segredo nisso é o que Yeshua Jesus falou sobre o futuro da humanidade. Ele disse que nesses tempos, eu acredito que ele se referiu a esses tempos que a gente vive, ele disse que o amor de muitos esfriará. Eu acho que o maior remédio para a gente manter o equilíbrio entre a nossa essência humana e a robótica, a tecnologia, é uma coisa simples chamada em hebraico ahavá, que é o amor. Se você manter a essência do amor, nenhuma tecnologia, nenhuma robótica será maior que os sentimentos sagrados que o Eterno depositou na tua natureza, no teu ser, porque nós somos um ser à imagem e semelhança dele. Então o amor, né? O amor, ele permite a gente conviver até mesmo com os robôs. Essa dimensão extraordinária da tecnologia, que não deixa também de ser necessária às vezes. Mas se você tirar essa essência, mesmo que não tivesse robôs, nós vamos transformar em qualquer outra coisa. Mas a essência
é sempre o amor. O comportamento da humanidade é uma coisa interessante, né? E lógico que nós vivemos essa experiência, né? Você vai no médico, ele te passa o remédio. A primeira coisa que a pessoa faz quando sai, vai no tudo Google para conferir se o médico passou o remédio certo. A confiança é o que está sendo colocado em dúvida, né? Então, nós estamos em época de festa, né? Conta um pouco dessas festas que estão acontecendo. Olha, a gente está entrando agora num período muito maravilhoso da experiência. Eu não digo só judaica, eu digo que isso tem um reflexo natural, né? Esses ciclos das festas que estão na Bíblia, na Torá, como você queira chamar, que foi instituído pelo próprio Criador. Isso começa no começo da criação, quando ele fala sobre Moadim. O Eterno estabeleceu dentro daquilo que nós começamos a falar na entrevista, no tempo, épocas que ele quer se encontrar de uma forma específica com o homem. E isso na Torá se chama Hagim, chama as festas. Essas festas, algumas de peregrinação, né? Começa com a Páscoa, quando no antigo Israel todos saíam das suas casas, das suas habitações e tinham que subir para Jerusalém, para celebrar essa grande festa. Na verdade, são esses grandes encontros, né, que o Criador ele procura ter com a sua criação. Aí nós temos os Shavuot também, essa festa que começou no deserto, no Monte Sinai. O Eterno tirou o povo do Egito, levou o povo para um lugar solitário e lá, segundo as escrituras, a tradição judaica, ele desce naquela montanha para falar com o povo, ele quer se encontrar com o povo, né? Aí depois ele leva o povo nessa continuidade do deserto que nós falamos ainda há pouco. Aí ele se manifesta com aquelas nuvens de glória. Os hebreus, os israelitas antigos, eles olhavam, de dia viam uma coluna de nuvem e de noite viam uma coluna de fogo. Nós já vimos isso nos filmes, os 10 mandamentos, constantemente. Quer dizer, é a presença divina, uma coisa que o Criador, ele fez. E ele deixou essa mensagem para nós. E por isso tem essas festas. Nós queremos nos encontrar, nós precisamos nos encontrar. E eu digo que isso transcende também as festas judaicas, né? Eu vejo, por exemplo, quase paralelamente, a festa de Hanukkah, que é a festa das luzes. Ano passado a gente fez aquela entrevista maravilhosa para você, lembra? Nesse período, mas você vê também, você vê a programação da Natal, né? A festa cristã do Natal, que é esse ponto também que se busca a espiritualidade, o encontro com o Salvador, os anjos vindo e proclamando nos céus o nascimento de Yeshua, de Jesus. Então, e outros segmentos religiosos. Mas o que está por trás de tudo isso, Dudu? Sempre é aquela perspectiva que nós devemos nos encontrar com o Criador. E ele não quer que esse momento seja um momento triste. Ele não quer que seja algo mecânico, ele quer que seja algo espontâneo, algo alegre. É por isso que as festas bíblicas, as festas da Torá, elas sempre são recheadas de grandes momentos de alegria, de celebração. Por exemplo, agora na festa de Yom Teruah, a festa do Shofar, que começou alguns dias atrás, começa com o toque do Shofar. A trombeta chamando o povo para se reunir para quê? Para celebrar a presença do Eterno, celebrar a vida. Então eu penso que qualquer festa sagrada que não tem esse aspecto da alegria para celebrar a vida, está faltando algum ingrediente e quando existe essa ausência, é porque é preciso uma conexão profunda com o Criador. Agora, tem só um aspecto aí. Nós estamos às vésperas de Yom Kippur, é a única festa diferente de todas as festas. Nessa festa, a gente vai para um jejum de 25 horas. É o dia do perdão.
Inclusive, esse ano está acontecendo um movimento no Brasil, paralelo à festa do Yom Kippur, Dia do Perdão, que é o Dia Nacional do Arrependimento. Muitos segmentos cristãos estão pegando essa mesma data do calendário judaico para chamar o povo brasileiro para se arrepender. Então, é uma configuração um pouco diferente. Por quê? Porque você está sendo chamado para uma festa, que não deixa de ser uma festa, é o Dia das Expiações, para você fazer um grande ato de arrependimento. E isso a gente também chama techuvá. Você vai retornar para mim nesse dia. Você vai se arrepender de tudo aquilo que você saiu do meu propósito, saiu da linha que eu estabeleci, e você vai voltar para mim. E nesse aspecto você precisa esvaziar um pouquinho as suas vaidades, você precisa deixar alguns confortos nesse dia, e aí nós somos convocados para esse grande jejum que acontece em Israel, mas em todas as partes do mundo. E hoje muitos cristãos, quer dizer para você, muita gente que não é do corpo judaico também participa. Por quê? Porque o Dia do Perdão, ele faz bem para todo mundo. A gente acaba descobrindo que essas festas da Torá, elas transcendem muito essas muralhas religiosas. Na verdade, ela fala de uma essência que a gente precisa viver, a gente precisa estar nesse mundo também, porque sem a nossa espiritualidade, nós seremos incompletos. Como eu lhe falei no início, né, falado que nós temos coisas que são desde a origem do homem, uma delas é se alimentar. O jejum é um ato de fé ou é um sacrifício? O jejum, no caso do Dia do Perdão, ele é algo para que a gente possa se desconectar do nosso consumismo diário, né? Da nossa busca material, para a gente se encontrar mais naquele nível inicial, né? Eu acredito que dentro da Torá, das Escrituras, da Bíblia, seja ela na tradição judaica, cristã, a gente vê que tudo começou com a luz. Agora mesmo saiu uma reportagem recentemente que os cientistas conseguiram como que congelar os fótons. Acho que você viu a reportagem, né? E aí eu fico pensando, olha, surgiram algumas pessoas na história dizendo que tudo só era átomo. E nem tudo é átomo. A gente está vendo também que tem os fótons. E o que acontece nessa história? Se eu posso congelar um pouquinho da luz, então eu devo entender que a luz, ela também tem um poder criador. Então, para nós, a origem da vida na Torá, ela começa na luz. Alguns dizem, alguns estudiosos, alguns místicos, que antes de ter o nosso corpo físico, eu e você um dia fomos apenas um corpo luz, né? Nós somos um corpo luz. Então, exatamente nessa busca do jejum, para que serve o Dia do Perdão, o jejum do Dia do Perdão, ou quando nós fazemos essa renúncia um pouquinho do nosso consumismo, do nosso materialismo, a gente procura voltar mais para aquela essência primeira, porque quando a gente consegue se aproximar dessa essência primeira, aí eu digo que a gente consegue ver, muitas vezes que não consegue ver o dia a dia, com a poeira, com o som dos carros, com o corre-corre do trabalho, né? E a gente começa a perceber uma coisa, eu também tenho alguma coisa aqui que não é só matéria, eu tenho uma coisa espiritual. Então, esse é o grande objetivo do Criador, levar o homem a esse entendimento. Você é muito mais do que você vê. Você tem uma essência que ela pode ser trabalhada, e quando você trabalha essa essência, você no todo você vai ser uma pessoa melhor. Eu acho excepcional. Como ele trabalha, como ele faz, que a sabedoria dele é uma coisa incomparável. Ícaro, deixa eu contar uma coisa para você, que você me fez lembrar uma história, e me perdoe ilustrar, né? Porque afinal você é o entrevistado, não sou eu estou lhe entrevistando.
Mas você disse duas coisas que surgiram agora, essa luz no meu cérebro que você acabou de me dar. Eu fui para Porto Velho de ônibus e foi uma coisa maravilhosa, porque na ida não choveu, foi uma maravilha. Na volta, choveu e naqueles 400 quilômetros do meio que não tem nada, o ônibus parou e deu problema na bateria. Então nós ficamos numa escuridão total. Total mesmo. Fora não tinha nada de luz, dentro do ônibus nada de luz. Mas eu tinha um sinal do satélite pela Starlink. O que eu fiz? Eu resolvi gravar exatamente assim. E liguei para os meus irmãos que moram no exterior. Ô, meu irmão, tudo bem contigo? Ele, onde é que tu tá, pô? Tô no meio, tá... Mas eu não tô te vendo. Mas você tá me ouvindo, não tá? Isso. Exatamente o que você falou. É impressionante, mas é exatamente o que você falou, isso aqui. Não é, eu não preciso, na verdade, explicar que na escuridão eu tenho voz, eu tenho alma, eu existo. Um amigo meu anteontem me fez um remédio, me passou um remédio para o meu joelho que está meio estragadinho. E ele tinha perdido 25 quilos. Eu disse, rapaz, que segredo foi esse? Esse rapaz foi um cego que me guiou. Pum. Eu fui para a Vila Olímpica e aí vi 4 ou 5 cegos correndo, com guia e tudo. E aí, por alguma forma, me aproximei e tal. E aí ele me abraçou, rapaz, tu tá muito gordo, bora fazer uma corrida todo dia? Aí disse, como é que tu vai me guiar, porra, se tu não enxerga? Disse, não, eu venho de casa sozinho, eu perdi minha visão há 20 anos. Mas eu venho da minha casa até aqui sozinho, que o meu cérebro me conduz. E este cego fez ele perder 25 quilos correndo. Então é a alma, né? É o que a gente tem dentro. E é isso que eu acho que a gente busca aqui, né? Busca aqui. E do Hermes que Eu chamo de alma, não sei a palavra. não, você chinês chamar, porque dentro do pensamento judaico, nem sempre nefesh é uma alma consciente, né? Então houve um momento que você foi uma força, você foi uma energia, uma força motora, mas depois você teve o nível da consciência. E é muito importante o homem entender que o Eterno não criou o homem para ser só nefesh, só uma alma, né, uma energia, mas ele criou para que ele tenha esse nível de consciência. Isso é chamado de Neshama, que é a alma consciente. Então, senão nós estaríamos ainda hoje simplesmente nas cavernas, né? Nós estaríamos ainda num processo de evolução humana, talvez em eras bastante atrasadas. Então, é aí que está esse grande despertamento. De bilhões que somos hoje na Terra, quantos conseguem, de nefesh, ser uma neshama, ter uma alma consciente? Isso vale para todos os aspectos da vida, né? Então, as raguinhas, as festas do Eterno, eu acho muito importante, porque em Pêssah, na Páscoa, a gente trabalha uma coisa muito importante. Eu preciso fazer uma transição, eu saio da escravidão, essa é a visão bíblica da Torá, para me ser livre. Páscoa é isso, né? Mesmo na Páscoa cristã, você sai da morte para a ressurreição, para a vida. Então você tem transições. Você no Monte Sinai, você era um povo sem instrução, sem lei, você era um grupo de escravos no Egito que constituiu para o faraó. A partir do momento que o Eterno visita o Monte Sinai e dá a Torá, não, agora você tem uma identidade, agora você tem leis, agora você é um povo organizado. Daí quando chega esse período da festa agora, que celebra a peregrinação no deserto, e a gente constrói as cabanas chamadas sucá, né? E fica morando nelas, e isso não é só em Israel, em qualquer parte do mundo, nós levantamos essas cabanas, moramos nelas durante 7 dias, e celebramos 7 dias, aí nós aprendemos uma outra realidade, né? Que é no meio do deserto,
Deus anda com a gente. Deus está com a gente. Olha essas mensagens. Então, isso traz para o homem esse conceito não só de ser uma energia, mas ele traz para o homem esse conceito de ele ser uma alma consciente, né? Eu estou aqui vivendo essa dimensão, espaço e tempo com um propósito. É eu adquirir uma consciência que me leve para um nível maior, e isso para nós está relacionado à eternidade. Eu ficaria um ano inteiro conversando contigo, pelas minhas curiosidades. Eu vou contar uma coisa que meu pai dizia para todos nós. Meu pai era muito religioso, meu pai tinha uma fé inabalável. E essa coisa, você quer ver a prova que a alma existe, que a energia existe? Eu peso 108 quilos. Se eu vier a morrer, eu vou passar a pesar 300. Porque não existe a energia que segura o meu corpo. O que você chama de alma, chama de que você quiser, né? É uma energia, né? Então, eu acho que é essa a busca que a gente quer. É a paz de saber que isso aqui vai desaparecer, mas que é preciso alguma coisa maior para que a gente continue na eternidade. Quer seja no trabalho, quer seja num pensamento, daí não importa, né? Ou nos meus filhos. A consciência, para nós, um aspecto da Torá, mas a ciência mesmo. A ciência hoje, ela vem analisando, e a gente saúda muito hoje essa ciência chamada quântica, né? Porque durante muito tempo se dizia só vale o que você vê, né? Só vale, isso que era ciência. Se você não vê, isso não existe. Não existe. E agora nós estamos trabalhando, eu digo que a ciência da fé, né? Nós podemos perceber realidades profundas, e a própria ciência hoje ela diz o quê? Não, aquilo também, as nossas partículas invisíveis, elas são preponderantes para aquilo que a gente vai fazer, para aquilo que vai acontecer, né? Agora mesmo, com essa questão do avanço científico, principalmente no campo da astronomia, a gente vê quanta discussão vem acontecendo sobre isso, e essa ideia de refazermos conceitos que nós tínhamos já como totalmente definidos. E hoje nós vivemos uma geração, nós, eu, você, o Jacó que está aqui também, o Davidson, a professora Elisheva, nós estamos sendo convidados pela própria ciência de rever alguns conceitos que nós tínhamos já como pauta vencida, né? E um deles é que, na verdade, nós somos apenas um universo que é parte de grandes outros universos. Mas a sabedoria hebraica da Torá, ela já chama dos primórdios. O eterno Criador do mundo, ele chama de Adon Olamim. O que é Adon Olamim? É o Senhor dos mundos. Então, de repente, a gente começou a pensar que a gente, por viver aqui, e pelo conhecimento que a gente tinha, pela perfeição dessa criação, nós éramos o centro de tudo. E, na verdade, nós não somos o centro de tudo. Na verdade, nós somos uma parte, né, dessa maravilhosa criação divina. E isso nos leva a uma coisa fundamental, é aprendermos o nível da humildade. E a gente só vai descobrir isso, Dudu, a importância do nível da humildade, quando a gente começa a perceber que a gente não é único e a gente não é exclusivo. Nós fomos criados, o universo, o homem, para nós sermos compartilhamentos. O Criador nos fez para que a gente possa, dentro do aspecto da criação, compartilhar, né? Eu vou compartilhar com a natureza compartilha comigo. O nosso universo, e essa é a grande descoberta, está compartilhando com muitos outros universos há bilhões e bilhões e bilhões de anos. Essa que é a grande realidade. Bom, nós temos que ser, o Jacó vai me enforcar por aí. Tu vai tirar isso, né, Jacó? Vai tirar essa para de enforcar. Do enforcar. Não vai. Não. Davidson Barreto, meu amigo, eu vou te fazer uma última pergunta que é muito importante. É uma pergunta pessoal. Muitos filhos? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Futuramente. É um prazer de você
No início você traz o filho para acompanhar a sua religião. Imagina a alegria do dia que ele venha sozinho sem precisar ter você como guia. É isso que a gente busca? Isso é muito bom. Na realidade, eu não tenho filho no momento, mas assim, eu tenho, posso dizer assim, filhos, né, que são meus sobrinhos, né? Isso. Que uma irmã minha se foi, e aí, desde pequeno eu que cuido deles, eu já ensino. Você pensa numa palavra em hebraico para eles, e sabe cantar algumas músicas, gosto muito de ver aqueles vídeos daquelas meninazinhas, meninozinho em hebraico cantando, né? Então isso é muito bom. Ou seja, vai chegar o dia que eles vêm sem precisar você vir. Sim, com certeza. A gente tem que deixar nosso legado, né? Construir, deixar um futuro para nossos filhos e eles seguir nossos caminhos. Davidson, obrigado. Saúde para ti. Por favor, uma mensagem. Eu quero também saudar aqui 2 queridíssimos irmãos que estão conosco, lá do Rio de Janeiro, a Rosa, o Chaú, né, estão aqui participando com a gente desse momento que é uma gratidão imensa você estar aqui conosco na sinagoga, nessa sinagoga que é a primeira sinagoga de judeus messiânicos na Amazônia Legal brasileira, e nós estamos trabalhando diuturnamente para que o conhecimento da Torá ele não seja apenas interpretado no campo religioso, mas ele tenha uma interpretação de valor para a vida em geral na nossa sociedade, porque nós começamos a falar em luz, né? E em hebraico essa palavra é or. Mas existe uma expressão para luz que ela é chamada or gadol, que é a grande luz. Eu creio que a personificação disso está na pessoa do Messias Yeshua, mas ela vem toda essa luz do Criador, né? Nós podemos dizer o Pai da luz, é ele que é, essa expressão dele emana toda a luz, e dizer que esse período festivo que nós estamos vivendo no calendário judaico do mês de setembro para o mês de outubro, no calendário unisolar, ele é muito importante para uma grande reflexão. E essa grande reflexão, eu creio que ela não é só para o judeu, ela não é só para o cristão. É para nós refletirmos nesse período como humanidade. Até porque na tradição judaica se crê que nesse período, antes do Yom Kippur, o Criador ele senta para julgar os destinos da humanidade. E aí dentro da tradição judaica, diz que nesse período 3 livros se abrem dos céus. Um é o livro da misericórdia. Feliz aquele que é escrito nesse livro, né? Para mais um ano. E tem um livro também intermediário. Aqueles que são colocados lá, que ainda que tem uma chance de mudar. E o terceiro livro seria o livro dos condenados. Seria aqueles que perderam todas as possibilidades, todas as oportunidades e rejeitaram a sua própria essência nessa vida. Então a gente está torcendo para que, e essa é uma frase muito comum usada nesse tempo, que você seja escrito e selado por um bom ano. Então nesse momento, a comunidade judaica, messiânica, não messiânica, toda a comunidade judaica, ela ora, ela reza, não só pelos membros das suas congregações, mas por aqueles também que não fazem parte dessas congregações, para que as pessoas sejam felizes e tenham os seus nomes escritos no livro da vida, né? E a gente tem um bom decreto, e no ano que vem, nesse tempo, a gente olhar e dizer assim, olha, naquele momento a gente ganhou um bom decreto divino para mais um ano. E é isso que a gente deseja para todos. E para você também, e para todos que vão assistir essa entrevista. Estas e outras histórias você vai encontrar sempre aqui.